Amém. Nós vamos hoje estar falando em relação a algo que eu creio que tem sido um dos maiores enganos ainda de Satanás para nós como igreja, para nós que temos vivido nesse mundo. Quando nós pegamos a história da raça humana, quando nós pegamos a história do homem, o que nós percebemos? Que o homem, Deus criou o homem, e quando Deus criou o homem, o projeto pelo qual Deus criou o homem foi para que aquele homem pudesse viver onde Deus colocou ele, glorificar o nome dele, dar glória a ele, ia ser uma coisa linda que aconteceria. Seria o homem lá no Éden, dando glória a Deus, glorificando a Deus, e Deus abençoando o homem, e a harmonia entre o jardim, e aquele negócio maravilhoso acontecendo. Esse era o projeto inicial. Esse foi o motivo pelo qual Deus criou o homem. Foi para isso que Deus fez o homem. Só que Deus não quis criar robôs, Deus não quis criar máquinas, Deus quis criar seres que tivessem em si a escolha de escolher o que quisessem. E quando nós começamos a ver isso, quando você começa a ver o que é Deus, nós começamos a entender que Deus é muito maior do que a nossa cabeça pensa. Deus não somente criou o homem, colocando escolha para o homem, mas até os anjos foram criados tendo escolha do que eles poderiam ou não fazer. Nem os anjos Deus criou para colocar lá no céu e falar, adorem eternamente. Até para os anjos foi dado livre-arbítrio de escolher se queriam continuar adorando a Deus ou se seguiriam pelo seu próprio caminho. Em momento algum Deus quis criar hamster, em momento algum Deus quis criar animais que estivessem ali rodando numa rodinha e vivendo numa jaulinha. Desde o começo da criação, o projeto inicial de Deus foi fazer o homem e da escolha do homem. O homem, para glorificar a Deus, tendo a escolha de não fazer isso. Se ele quiser fazer o que ele quiser da sua vida, ele pode fazer. E, infelizmente, nós sabemos o que acontece na história. Nós sabemos que a partir de Gênesis 3, nós vemos o que acontece na história do homem. Nós vemos que o homem começa a viver, nós vemos que o homem começa... E aí a serpente chega em Eva, engana Adão, os dois caem e vira a faca que vira. E a partir de Gênesis 3, o projeto da criação foi alterado. Embora Deus soubesse o que aconteceria, mas o projeto pelo qual o homem foi criado precisou ser transformado, precisou ser modificado. E o projeto pelo qual Deus tem a partir de Gênesis 3 é apenas um projeto para a raça humana. O único projeto de Deus para o homem a partir de Gênesis 3 é fazer que esse homem viva para glorificar Ele. É só isso que nós servimos. É só isso que todo homem que passou para essa terra serviu, para glorificar o nome de Deus. É para isso que eu existo, é para isso que você existe. Você não existe para outra coisa, nós não existimos para outra coisa. Você nasceu para isso. E essa glorificação da glória dele, não somente diz respeito a glorificar a glória dele, mas diz respeito a cumprir aquilo que ele quer que nós venhamos cumprir, a cumprir a vontade dele para nós, a cumprir aquilo que verdadeiramente Deus espera encontrar em nós. Nós vamos estar lendo agora Mateus 26, versículo 36. Mateus capítulo 26, versículo 36. A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes, sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição e disse a eles, a tristeza que estou sentindo é tão forte, é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. E nós vamos somente até aqui. Algo que precisa ser entendido é o porquê que Jesus sentiu tanta aflição. Jesus está no Getsêmani, e logo no começo dessa história aqui, nós já vemos ele falando que a aflição que ele está sentindo é tão grande, a angústia que ele está sentindo é tão grande que era capaz de matar ele. Eu não creio que isso seja um sentido figurado. Eu creio que literalmente o que Jesus deve ter sentido naquela hora ali, homem nenhum já passou nessa vida. Homem nenhum já sentiu o que ele estava sentindo ali. E aí nós vemos que ele entra para orar, e algo que é confrontador para nós, é que por 3 vezes ele diz assim, Pai,
se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade em mim. O que ele estava querendo dizer ali? Estava falando, Pai, se possível for, me tira dessa aflição, me tira dessa tristeza, muda o cenário, mas todavia seja feita a tua vontade. A aflição que Jesus Cristo sentiu naquele momento superou o projeto pela qual ele nasceu na terra. Superou o projeto de existência do próprio Jesus. Jesus só veio ao mundo para morrer na cruz por nós. Só para isso que ele veio no mundo. E a aflição que ele sentiu naquele momento foi tão grande, ele estava tão aflito, que aquela aflição fez ele chegar a pensar em desistir do projeto perfeito de Deus. Fez ele não somente chegar a desistir, mas do jeito que ele diz, ele desistiu. Ele abriu mão de morrer ali por alguns segundos. Ele abriu mão de morrer na cruz. Por alguns segundos ele abriu mão de cumprir aquilo pelo qual ele estava aqui. Mas aí nós entendemos que, ainda que aquela aflição tenha superado o projeto, a vontade e o reino de Deus não foi superada pelaquela aflição na vida dele. E aqui nós começamos a entender o que é o Evangelho do Reino. Quantas vezes que a aflição pode estar sobre a nossa vida, quantas vezes que a aflição pode vir sobre nós, quantas vezes que pode chegar e pode acontecer, e você pode até pensar em parar e desistir de tudo. Quantas vezes que a aflição pode ser tão grande, que aqui como Jesus disse, você pode ter vontade até de morrer para acabar com isso que você está sentindo. Mas todavia, que o projeto dele não seja frustrado na minha vida. Todavia, faça em mim a tua vontade. Se possível for, passa de mim esse cálice. Se possível for, eu não vou morrer nessa cruz. Mas todavia, não seja feita a minha vontade nem o que eu sinto agora. Mas todavia, seja cumprido o teu reino na terra. É para isso que nós estamos aqui. Jesus sabia qual era o projeto dele. Jesus sabia que depois de Gênesis 3, todo homem que passasse nessa terra estava passando para cumprir um projeto perfeito de Deus. Para cumprir aquilo que Deus tinha a realizar e ponto. O maior engano de Satanás é nos fazer pensar que nós existimos aqui para que Deus possa nos prosperar, Deus possa nos fazer bem. E essa maldita síndrome do Éden tem que ser arrancada de dentro da igreja. Essa maldita síndrome do Éden tem que ser arrancada de dentro da tua vida. Porque você não consegue fazer e levar a obra de Deus a sério, porque essa síndrome ainda é real dentro do teu coração. Porque essa síndrome de querer primeiro correr atrás do teu interesse, primeiro ter uma vida fácil, primeiro ter uma vida boa, primeiro para depois fazer a coisa de Deus, ainda é real em nós. Porque nós ainda não priorizamos o reino de Deus. E como nós não priorizamos o reino de Deus, Deus não pode operar. Por mais que a aflição venha sobre nós, eu não estou dizendo que não teremos aflições nesse mundo. A própria palavra diz que nós teremos muitas aflições. E a hora que a aflição aperta, a hora que você está aflito, agora eu creio que ninguém aqui está aflito. Eu não sei se alguém aqui se encontra aflito, ou alguém que está aí se encontra aflito. Mas a hora que essa aflição aperta mesmo, é como se nós perdêssemos a consciência do negócio. É como se você perde a razão, você perde o sentido. A hora que você se aflige, você perde completamente a razão, você perde o senso de norte, você perde o senso de direção, você perde o senso de tudo. E aí você tem que lembrar somente de uma coisa: não perca a vontade de Deus para a tua vida. Todavia, não interessando o que aconteça, cumpra em mim, ó Pai, a tua vontade. Se possível for, me tira disso. Mas se não, cumpra em mim a tua vontade. Mas aí, nós temos que ver o porquê que Jesus estava tão aflito aqui. Jesus estava aflito porque ele sabia que ele ia morrer de um pouquinho para frente. Porque ele já devia estar sentindo. Não tem nem ideia do que ele estava sentindo ali. Eu não sei o que estava acontecendo com Jesus naquele jardim, assim, a carga que já estava sobre ele. Só que o motivo pela qual Jesus ia morrer, a acusação pela qual Jesus estava morrendo terrestremente para o homem, era simplesmente porque ele não se
colocou a mentir. Qual foi a acusação do Sinédrio contra Jesus? Você verá que o Sinédrio tenta pegar ele, os fariseus não conseguem, joga para um, joga para outro, e volta para o outro, e vai. Qual era a acusação? Ninguém acusava ele de nada. Ele não tinha nenhum pecado, não tinha nenhum crime, não tinha do que acusar. A acusação, o motivo pelo qual eles estavam matando Jesus, nós sabemos que não foi esse o motivo espiritual, mas o motivo terrestre pelo qual os fariseus mataram Jesus foi porque ele não mentiu. Porque chegavam nele e falavam, você é ou não filho de Deus? Se ele falasse, não, eu não sou, acabou. Ele podia continuar fazendo milagre, ele podia continuar curando, ele podia continuar andando, ele podia continuar fazendo tudo. O motivo pelo qual Jesus foi levado à cruz pelos homens foi porque ele não deixou a mentira entrar na vida dele. Em nenhum momento ele se omitiu, em nenhum momento ele mentiu. Ele falou a verdade. Ele estava morrendo simplesmente por falar a verdade, por não poder mentir. Na ótica humana é essa. Na ótica humana ele estava morrendo pela blasfêmia pela qual ele estava vivendo. Chegar num judeu e falar que era o Messias, era por isso que ele estava morrendo, só por isso. Não tinha outro motivo para fazer o que fizeram com Jesus. É só porque ele não mentiu. Na ótica dele, na ótica de Deus, ele sabia que ele estava morrendo, não era por isso. Ele estava morrendo pelo amor que ele teve pela nossa vida. Ele estava morrendo porque se ele não morresse, nós não teríamos condição de nada. E quando nós olhamos toda essa história, e quando nós olhamos tudo o que aconteceu, nós vemos que ele padeceu, ele suportou tudo que ele tinha que padecer e tudo que ele tinha que suportar. E em momento algum houve mentira na vida dele. Em momento algum houve mentira na vida dele. Entenda isso. Ele ora para Deus e fala, Pai, se possível for, o Senhor me livra desse negócio. Se possível for, passa de mim esse cálice. Se der, faz. Se não der, Pai, cumpra a tua vontade, não cumpre a minha, cumpra a tua. Ele mesmo podia ter chegado e não orado. Era só ele ter dado uma enrolada e ter falado que ele não era quem ele era. Ele não teria morrido. Entenda, o projeto pelo qual ele veio no mundo para morrer, mas na hora da maior aflição dele, ele podia ter somente uma mentira, teria livrado toda a pele dele, teria feito toda aquela aflição cair por terra de uma hora para outra. Uma mentira teria feito isso. E quando nós olhamos para a vida de Jesus, e vamos que, por não contar uma mentira, ele chegou até onde ele chegou, e ele não mentiria de qualquer jeito, porque ele é Deus, mas nós vemos o quanto que muitas vezes a nossa vida, por coisas tão menores, nós mentimos. Por coisas tão menores como uma aflição, como aquela que ele passou, por interesses tão menores, nós mentimos para quê? Para chegar ao nosso próprio objetivo, para alcançar aquilo que o nosso coração quer. E nós ainda conseguimos mentir justificando o reino de Deus. Aí é a pior desgraça do mundo. Nós ainda conseguimos mentir falando, não, eu estou mentindo para que Deus... Você ainda coloca mentira e Deus na mesma frase. Não tem outra frase com mentira e Deus, se não é que Deus não tolera a mentira, que não há mentira em Deus. E quantas vezes que nós vamos dando pequenas concessões quando o negócio aperta para nós, seja com mentira, seja com, sei lá, com o que mais você pode dar. Mas sempre que a situação aperta, você começa a dar concessão na tua vida. E cada vez que você começa a dar concessão na tua vida, Satanás vai entrando. E cada vez que Satanás vai entrando, Deus não pode operar. E cada vez que Deus não opera, você vai ficando mais longe dele. Jesus veio a esse mundo para cumprir o que ele tinha que cumprir. Só que agora a responsabilidade mudou. Só que agora toda essa conversa aqui que nós estamos tendo mudou. Porque agora, para quem viveu naquela época junto com Jesus, eles precisavam entender um negócio aqui. E alguns entenderam, outros não entenderam, uns viveram, outros não viveram. Mas não é deles que nós vamos falar agora. Nós vamos falar de nós agora. Eu queria que você imaginasse algo que eu venho dizendo em alguns cultos já, do que significa um casamento. O que significa um casamento para ambas as partes que vão casar. Eu não posso dizer isso com propriedade, mas eu posso supor ou imaginar isso. Quando uma pessoa, um homem, conhece uma mulher, e principalmente se esse homem é um homem que serve a Deus, que está andando pelo caminho certo, essa mulher também, que esperaram, que estão se guardando, que não estão namorando, que não sei o que lá, tal, conhece um, conhece o outro, tal, um conheceu o outro. A
partir do momento que esse homem conhece essa mulher e ele sabe que ele vai casar com ela, eles noivam, a alegria que tem no coração desse noivo deve ser imensa, de saber que ele conheceu a noiva dele, de saber que ele sabe que ele vai casar com a noiva dele, que não vai ficar esperando sem saber se vai achar, se não vai achar, se vai aparecer, se não vai aparecer. A alegria de saber assim, eu achei minha noiva, é aquela ali, ó, minha noiva é aquela ali, ó. Apontar para lá para não comprometer, né? Ali, ó, Gabriel, minha noiva é aquela ali, ó, para aquele lado ali. A alegria que esse cara deve sentir deve ser imensa. Agora, por outro lado, se um noivo olha para alguém que tem potencial para ser sua noiva, a pior dor que deve ser para um cara é ele olhar para alguém e falar, putz, ela podia ser minha noiva, mas ela não quer. Mas ela preferiu outro. Ela preferiu outro. Eu sei que o melhor para ela era casar comigo. Mas ela não quer. Se ela quisesse, nós casávamos. Mas ela não quer. A pior dor para um cara deve ser essa. Deve se olhar e chegar na pessoa e falar, olha, e aí, vamos? E a pessoa vai falar, sabe o que é? Sabe como é que é, né? Você é legal, eu gosto de você, você me ajuda pra caramba, eu quero que você continue me ajudando, eu quero continuar falando com você, eu quero continuar mantendo a amizade, se você puder me ajudar até de algum outro jeito, financeiramente, pô, é legal, me ajuda, olha, sou grata, você é meu melhor amigo, se a mulher falasse para o cara, você é meu melhor amigo, o noivo ia olhar e falar, que legal que eu sou seu melhor amigo, mas para mim uma amizade não basta. E aí, sendo Jesus, falaria, eu não morri na cruz por uma amizade, eu morri na cruz por uma aliança. Eu me entreguei naquela cruz por um casamento. E quando nós vemos essa história toda, nós entendemos que tudo aquilo na terra, que se diz igreja, mas que não vive para apressar a volta desse noivo e não vive para esse casamento, não é igreja de Cristo. Tudo aquilo que vive, tudo aquilo que se diz ser igreja, seja lá o raio da igreja que for, não vamos entrar em ramificação disso, mas tudo aquilo que se diz ser igreja e não vive para apressar a volta de Cristo, não é noiva. O que eu quero dizer com isso? Se Jesus Cristo ficasse, se Jesus Cristo voltasse, todos esses ficariam e não subiriam. Porque Ele não vai levar somente aqueles que Ele olha e fala assim, pô, eu tenho uma amizade legal, sempre que ela precisa de mim, ela pede minha ajuda, sempre que ela vem atrás de mim, isso não basta para Ele. Ele quer o casamento, Ele se entregou, não foi por uma amizade, Ele se entregou por uma aliança eterna, Ele se entregou pelo casamento. E quantas vezes que nós vemos hoje a igreja de Cristo na terra, ou pelo menos o que se diz ser ela, vivendo da sua própria maneira, fazendo do seu próprio jeito, e não vivendo pela causa do casamento. Entenda, você está noivo. É meio complexo dizer isso hoje em dia, mas todos nós estamos noiva de alguém. Todos nós estamos noiva de alguém, noiva de Cristo. Nós somos a igreja. Nós somos, e você está noivo. Se você não vive para esse casamento, você não vive para Ele. Imagina, pensa no lado dele. Pensa no lado que Jesus Cristo já deve estar assim, ó. Deve estar na porta do céu já assim, ó. Eu estou pronto. Estou arrumadinho. É só ela acabar de se arrumar que eu desço e busco. Imagina ele olhando e falando, vai noiva, vai noiva. Noiva, me ama, noiva. Ó, eu sou teu noivo. Não olha para outro, olha para mim, eu sou teu noivo. Noiva, não corre atrás de mim pelo que eu posso te dar. Mas noiva, corre atrás de mim pelo que eu sou. Noiva, corra atrás de mim pelo que eu já fiz por você. Noiva, corra atrás de mim pelo tanto que eu te amei. Se nós entendêssemos isso hoje, se você entendesse essa historinha de verdade e colocasse em prática na tua vida, não era alguma área da tua vida que ia mudar, mas toda a tua vida mudaria. Uma palavra que tem me chamado bastante atenção, e eu não vou falar tanto dela hoje, mas só de um versículo, em Oséias 6, versículo 5, onde a palavra do Senhor diz assim, foi por isso que mandei os meus profetas anunciar que vou castigar e matar vocês. O que eu exijo de vocês é claro como a luz do sol, eu quero que vocês me amem. É só isso. Pega depois e lê a história de Oséias.
O povo de Israel servia a Deus? Servia. Ia na igreja? Ia. Fazia, mais ou menos, mas fazia. Mas eles faziam, embora eles fizessem, o coração deles não era voltado para Deus. Era voltado para Deus e para mais um monte de coisa. E esse monte de coisa se resume em uma coisa só. O coração deles era voltado para o próprio desejo deles, para o próprio desejo do coração deles. E quando nós vemos a história aqui de Israel, nós vemos Deus falando o quê? Cara, eu não quero, entenda, eu não quero sacrifício, eu não quero oração, eu não quero oferta, eu não quero dízimo, eu não quero louvor, eu não quero uma vigília, eu não quero um monte. O que eu quero é que você me ame. O que Ele pede para nós é simplesmente isso. O que eu quero é que eu encontrar alguém que verdadeiramente me ame. Não pelo que eu sou, não pelo que eu tenho, sim pelo que eu sou e não pelo que eu tenho, não pelo que eu posso fazer. Como é que nós podemos chegar aqui? Como é que nós podemos ter ainda a capacidade de chegar e começar a pregar para alguém dizendo assim: Jesus Cristo quer mudar a tua vida. Jesus Cristo pode, como que ainda é real uma capacidade dessa? Isso é um retardo na história humana. Porque se nós ainda pregamos que Jesus Cristo pode, não estou dizendo que Ele não pode, Ele pode muito mais do que eu disse, muito mais do que qualquer um imagina, Ele pode tudo mesmo. Mas se nós estamos se achegando a Ele por isso, é porque nós não amamos Ele, nós amamos o que Ele tem, não o que Ele é. E toda vez que você quer se achegar a alguém pelo que essa pessoa tem, e não pelo que essa pessoa é, sabe o que nós somos considerados? Sabe a forma como Deus olha para nós? Como prostituta. É o que está escrito aqui em Oséias. Lê a história de Oséias. Deus nos vê como uma prostituta, que quando precisa de alguma coisa do cara, sai correndo atrás do cara e fala: olha, eu estou precisando disso. E aí o cara, porque ama muito essa prostituta, fala: beleza, você quer? Tá bom, eu vou te dar. Tô. Eu conheci a história de um homem, e eu até conheci esse homem. Esse homem, ele foi casado a vida inteira, teve uma família, e teve vários filhos, teve uma família bonita, assim, uma família que ele formou com mulher, tal, filhos, propriedades, e fez muitas coisas na vida, assim, nós podemos dizer que ganhou a vida. E quando chegou uma certa idade desse homem, quando ele chegou lá para os seus 60 anos, a mulher dele morreu, e ele ficou viúvo, e ele se apaixonou por uma mulher. E essa mulher que ele se apaixonou, ela era uma prostituta. E essa é uma história real. Não estou inventando essa história, essa é uma história real. Ele se apaixonou por uma mulher que era uma prostituta. E ele bancava essa mulher. E tudo que essa mulher precisava, ele bancava. Ele deu carro para ela, ele deu casa para ela, ele cuidou da família dela, ele deu cartão para ela, ele deu cheque para ela, ele deu tudo. E aí, quando foram conversar com esse homem, falaram: meu, mas e aí? Ele falava o negócio seguinte: eu amo ela, mas ela não me ama. O meu amor por ela é tão grande que eu mantenho ela, mas eu não vou relar um dedo nela se ela não me amar de verdade. Eu não quero explorar ela. E esse homem viveu 20 anos da sua vida patrocinando uma prostituta. E nessa história que eu ouvi, essa história aconteceu com uma pessoa muito, muito próxima a mim. E nessa história que eu ouvi, alguém da família desse homem contou que aconteceram situações em que essa mulher ligava para esse homem falando assim: olha, eu estou no motel, e a esposa da pessoa que eu estou no motel me pegou aqui e quer me bater. Dá para você vir me buscar? Ele falava: tudo bem, eu vou. E ele pegava o carro dele, ia no motel, entrava no motel, pegava ela, colocava no carro e levava ela para casa. E nunca relou um dedo nela. Por que ele fazia tudo isso? Porque ele amava ela. Embora ela fosse uma prostituta, embora ela não quisesse ter nada com ele. E sabe qual é o detalhe mais interessante dessa história? Eu conheci esse homem, não conhecia a mulher. Mas esse homem, quem me contou a história, disse que essa mulher que ele amava desse jeito, não era uma mulher bonita assim. Disse que ela tinha tido um acidente na infância, ela tinha
80% do rosto queimado. Ela tinha um monte de coisa assim. E não era uma mulher que fisicamente todos olhavam e falavam, ele gostava dela porque ela era atraente fisicamente. Não era. Ele simplesmente amava ela porque ele gostava dela. Simplesmente amava ela porque ele amava, porque ele gostava. E a dignidade dele fez ele ficar 20 e poucos anos da vida dele com essa mulher sem nunca ter relado um dedo nela. Trocou de carro, trocou de casa, ajudou a família. E a própria família dessa pessoa se revoltava contra essa pessoa. Porque chegava nesse homem e falava, peraí, olha a tua idade. Os filhos, ele com 60 anos, os filhos já com uns 40, por aí, chegavam nele e falavam, olha a tua idade. Você está bancando uma prostituta. Você tem neto, você é um cara de família, você é um cara que ganhou a vida. Pode-se dizer que ganhou a vida financeiramente. Como todo mundo quer ganhar, ele ganhou a vida. O que você vai fazer agora? Ficar com essa mulher? Sai fora. E ele levantava para a família e falava, quieto. Vocês cuidam da tua vida, eu cuido da minha. Cada um faz o que quer com a tua vida. Eu estou fazendo o que eu quero com a minha. Eu tenho prazer em ajudar ela. E a família ficava louca com esse cara. Imagina a família olhando. O tiozinho, já vovozinho lá, e todo mês dava o salário dela, todo mês dava dinheiro, e às vezes acabava o dinheiro, ela vinha buscar mais dinheiro, e nunca teve nada. E quando eu lembrei da história desse homem, eu lembrei e falei, caramba, né? Que vida desse homem, né? Porque enquanto ele viveu com a mulher dele, e ele era um cara hiper correto, enquanto ele viveu com a mulher dele, ele viveu, teve seus filhos, teve seus netos, como eu disse, foi um cara que ganhou na vida, ganhou a vida, e ele foi um cara super direito, era um cara super honesto. Mas a partir do momento, ele se apaixonou por alguém que ele não podia ter se apaixonado. E o amor que ele tinha por aquela mulher fez ele perder 20 anos investindo nela, até que ele morreu. O que valeu a vida desse cara? Pensa, 20 anos, falou, não, eu amo ela, por mais que ela não me ame, eu amo ela, é por isso que eu estou perto dela, estou ajudando ela de algum jeito. Eu não quero nada dela, não quero nada sexualmente dela, não quero nada financeiramente dela, porque ela não tem, não quero nada disso dela. Eu só quero ajudar uma pessoa que eu amo. E quando eu lembrei da história desse cara, isso me chocou muito, porque faz tempo que eu conheço a história desse cara, mas eu nunca tinha pensado dessa forma, colocando esse cara como o próprio Senhor Jesus. Onde ele olha e fala, olha, meu amor por você é tão grande, que eu te abençoo. Eu chego em você, eu te dou, eu faço. Eu não estou fazendo isso, eu não estou te abençoando, porque você está fazendo vigília no monte, você está fazendo campanha, porque você... Não é por isso. Eu estou te abençoando porque eu te amo. Eu não vou te aguentar ver passar fome. Por isso que Deus abençoa, porque Ele nos ama. O amor de Deus por nós é muito maior do que aquilo que nós imaginamos. O amor de Deus por nós surpreende o nosso intelecto de uma forma que eu acho que homem nenhum já conseguiu chegar num amor desse assim. Ele nos ama incondicionalmente. Ele continua te mantendo, te dando vida, te dando saúde, condição, e seja lá mais o que é que Ele está te dando, porque Ele te ama incondicionalmente. Você não precisa fazer nada para que esse amor aumente. Você não precisa fazer nada para que esse amor diminua. Você pode matar quanto você quiser, Ele vai continuar te amando. Sabe por quê? Porque o amor dele por nós não começou agora. Não vem de quando você nasceu, não vem de agora. O amor dele por nós vem lá de trás. Quando ele falou, eu vou ter que morrer numa cruz porque eu amo esse povo. Porque eu amo esse povo, eu vou ter que morrer em uma cruz. Porque eu amo. É só porque ele ama que ele morreu. Não tem outro motivo. E aí hoje ele olha e fala, cara, eu amo tanto esse povo, que eu já morri numa cruz por ele. Desde lá de trás eu morri. E quando nós falamos até em relação à cruz, é algo interessante, porque nós lemos a Bíblia, você vê o que foi a cruz de Cristo, você assiste filmes que você tem uma prévia ideia do que foi a cruz de Cristo, mas quando você olha para a Bíblia, quando você vê o que foi para Jesus, o que é Deus, quando você vê a dimensão de Deus, quando você vê a dimensão de um ser que fala, haja, e o universo simplesmente se há. Fala, haja, e o universo acontece. Fala, haja, nasce animais. Haja, a água se divide. Haja, o sol aparece. Haja. Quando você vê um Deus desse tamanho, olhar para esse próprio universo que Ele criou, e falar, eu
vou ter que me fazer aquele negocinho ali, ó. Eu estou para crer, e é uma dúvida que eu tenho, quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu vou perguntar para Jesus é isso. O que doeu mais para Jesus, morrer na cruz ou ser homem? Eu acho que o que doeu mais para ele é, com toda a sua glória, ter que olhar para baixo e falar, eu vou virar isso aí para poder salvar isso aí. Se Jesus só tivesse virado homem para nos salvar, já seria um preço. Você não tem noção do que seria assim. Você não tem noção do que é ele se fazer uma bactéria, um micróbio, um verme. Já seria isso, muito pior do que isso. Agora não, ele se faz isso e pior do que isso, ele se dá por isso, ele morre por isso. Aí que eu acho que o negócio pega muito mais. Só que ele fez. Por quê? Porque ele te amou. Porque o que ele está dizendo lá em Oséias, o que ele fala para Oséias é que Oséias, simplesmente deixe claro que eu amo esse povo. Oséias, simplesmente deixe claro que eu amo esse povo e que eu estou dando uma chance para eles. Oséias, simplesmente deixe claro que uma noiva vai sair do meio disso aí. Quisera que fosse todos, mas não será. Mas do meio de toda essa bagunça aí, vai resplandecer a noiva de Cristo. A noiva do Cordeiro vai se levantar nessa terra. Deus está levantando essa noiva e nós fazemos parte dela. Você tem a oportunidade, você tem a honra de fazer parte da noiva de Jesus Cristo. Quando nós lemos a palavra, algumas coisas que nos chocam bastante. E uma das coisas que tem me gerado grande aflição e grande pavor, e eu estou quase conseguindo, graças a Deus, falar isso de verdade, tem me gerado grande pavor, é o que o apóstolo Paulo nos diz na segunda carta a Timóteo, no versículo 2. Versículo 3, desculpa. Como fiel soldado de Jesus Cristo, tu, pois, sofre comigo as aflições, como fiel soldado de Jesus Cristo. Tu, pois, sofre comigo as aflições, como fiel soldado de Jesus Cristo. Até quando que nós vamos ouvir falar de sofrer aflição e vamos conseguir levantar daqui hoje e ir dormir? O apóstolo Paulo, quando nos disse isso, ele chegou numa consciência que foi muito maior do que qualquer outro apóstolo chegou. O apóstolo Paulo não andou com Jesus. Ele não esteve com Jesus 3 anos, dia a dia, acordando, dormindo, e vendo como Jesus andava, como Jesus falava, como Jesus curava, como Jesus ministrava. Ele não viu nada disso. Mas mesmo sem ver nada disso, porque em um dia na vida dele ele teve encontro com Cristo, a vida dele mudou. Até chegar a um ponto dele escrever isso. Tu, pois, sofre comigo as aflições, como fiel soldado de Jesus Cristo. E quando nós lemos isso aqui tem me perturbado há algum tempo. Quando você vê o que quer dizer sofrer no dicionário, sofrer significa suportar, padecer com paciência. Ele fala, tu, pois, sofre. Ele está dizendo, tu, pois, padece comigo. Tu, pois, suporte comigo. Tu, pois, tenha paciência em continuar comigo. Aí a gente vai ver o que ele fala depois. Mas só pelo tu, pois, sofre. Está dizendo assim, ó, tu, pois, mantenha-se em sofrimento. Sofrer não é uma dor. Se eu der um chute em alguém que está aqui agora, dependendo do chute que eu der, mas se eu der um chute mais ou menos, essa pessoa vai sentir uma dor, mas talvez daqui a 10 minutos, meia hora, até acabar o culto, a dor passou.
Se eu pegar e enfiar toda a minha força e pegar a canela da pessoa meia torta, eu posso quebrar e dar fratura exposta na canela dessa pessoa. Se a canela da pessoa de ameaçando der no meio, eu posso... O que vai acontecer? Ela vai ter uma dor miserável agora, vai ter uma dor miserável daqui 1 hora, daqui 2 horas, daqui 3 horas, daqui 1 semana, daqui 1 mês, talvez para o resto da vida dessa pessoa nunca mais andar direito, dependendo de onde pegasse um chute desse. Ela sempre ia andar, e quando ela apoiasse de um jeito a perna no chão, ela fala, ai, putz, cicatrizou, curou, ficou bom mais ou menos, mas uma dorzinha sempre tem aqui. Isso é sofrer. Não é ter só uma dorzinha, porque se for uma dorzinha que não te incomode muito, você não está sofrendo. Sofrer é aquilo que aflige a tua carne. Tu, pois, sofre, permanece em dor. Sofre comigo as aflições. O que é aflição? Estado de ânimo perturbado. O que é um estado de ânimo perturbado? Se eu chegar aqui agora e falar, quantos aqui estão animados? Talvez alguns levantassem a mão e falassem, eu estou animado, estou muito animado, porque... Sei lá por quê, você ia falar alguma coisa. Talvez tu falasse, não, sim, estamos aí, né? Sim, estamos aí, né? Porque daí vier, estamos aí, vamos ver o que Deus vai fazer, né? Estamos esperando, estamos aí, estamos andando e tal. Talvez outros vão falar, não estou animado, estou desanimado por causa disso, por causa daquilo, aconteceu isso, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo, aconteceu aquilo. Ia falar um monte de coisa que aconteceu. Ânimo é o estado emocional, é o estado que você permanece. O que ele diz sobre o teu ânimo? Ele diz que o teu ânimo, o teu permanecer, o teu sentimento tem que estar perturbado. Aflição, estado de ânimo perturbado por alguma coisa que está o atormentando. Olha o que é evangelho. Olha para que evangelho Paulo nos chama. Tu, pois, sofre comigo com estado de ânimo perturbado por alguma coisa que o atormenta. Sabe o que é atormentar? Sinônimo de atormentar, crucificar e dilacerar. Olha o que ele está te chamando. É como se ele estivesse falando assim, ó, tu, pois, que quer ser soldado no exército de Jesus? Sabe o que você tem que fazer? Você tem que ficar crucificado eternamente. Você tem que ser crucificado até ele morrer. Você tem que ser dilacerado dia após dia para poder ter parte nesse reino. É o que ele nos chama. Tu, pois, sofre comigo as aflições como fiel soldado de Jesus Cristo. E quando nós olhamos isso aqui, você pode olhar e falar, caramba, é complicado, né? É muito complicado. Só que, por que Jesus Cristo morreu na cruz? Porque Ele amava nós, porque Ele nos ama. Por que Ele conseguiu concretizar a cruz? Porque o amor dEle por nós era tão grande, o saber que nós nos perderíamos era tão grande, que aquilo gerou uma aflição tal nele, que ele conseguiu, de acordo com aquela aflição, continuar o caminho até a cruz, passar pelo Getsemane, ser entregue, ser humilhado, apanhar, chegar na cruz. Aquela aflição, aquele amor que ele tinha por nós, motivou ele, fez ele conseguir chegar até onde ele chegou. O que ele diz lá, que nós falamos no começo? Pai, se possível for, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feita a tua vontade. Deus podia muito bem ter olhado para a terra na hora e falar assim, peraí, é o seguinte, você está sofrendo, meu filho? Então tá, você vai morrer na cruz, mas eu vou te dar paz e alegria para isso. Jesus não teria morrido. Se Deus tivesse dado alegria no coração dele, Deus podia mudar o sentimento dele. Deus podia na hora até falar, não, peraí, você tem que morrer. Beleza, tem que morrer, é um ponto. Mas você não precisa morrer sofrendo assim, você não precisa começar a sofrer agora. Eu posso te dar paz. A paz dele que excede a todo entendimento humano. Que beleza, a paz é dele mesmo. Era só ele falar, acabou. Jesus ia sair dando cambalhota, falando, para a cruz. Mas não dava. Se Jesus não fosse, se não tivesse aflição no espírito dele, a aflição é parte da cruz. Se não houver aflição, não adianta só chegar lá e ser crucificado, porque ninguém vai chegar numa cruz se não for afligido primeiro.
Isso que nós precisamos entender. Ninguém vai fazer alguma coisa, ninguém vai subir um negócio desse aqui, carregar a sua cruz e ser crucificado, se primeiro não for afligido por esse evangelho, se primeiro não for perturbado por esse evangelho, se primeiro não sofrer as aflições de Cristo em si. Se não sofrer, não vai conseguir chegar lá. Entenda isso. Só que quando nós olhamos para a nossa vida, nós vemos que em nós não existe sofrimento. Nós somos crentes para quê? Porque eu sou crente com a maldita síndrome do Éden. Porque eu quero que Deus faça. Porque eu quero que Deus... porque eu quero que... Quando nós lemos Oséias 5, quando você vê todo o livro de Oséias, o que Oséias está falando para a igreja? Falando, olha, você é idólatra. Ó noiva de Cristo, idólatra. Ó prostituta. E aí, quando você olha, ele falando sobre idolatria e prostituição, o que você enxerga? Que a idolatria pela qual existia no coração do povo não era uma idolatria no que dizia respeito a uma imagem. Isso é uma coisa que, se você entender hoje e começar a viver de uma forma diferente, eu te asseguro que a partir desse culto, a partir desse vídeo, a tua vida nunca mais é a mesma, se você entender isso. A idolatria que Oséias alerta o povo, quando nós vemos lá no começo de Oséias, no começo do capítulo, Oséias diz assim: as más ações de vocês, Oséias 5, versículo 4, as más ações de vocês, do povo de Israel, não deixam que eles voltem para o seu Deus. Eles têm tanta vontade de adorar ídolos que não querem mais saber de Deus, o Senhor. Não é somente uma idolatria a ídolos. Não é somente chegar e falar, eu vou adorar esse pedestal aqui, ó, santo pedestal, e me curvar somente ele. O problema todo nosso não é o pedestal. O problema todo nosso não é a idolatria ao pedestal. O problema todo nosso é o que nos motiva a ir atrás dessa porcaria desse pedestal. O problema todo nosso é que a idolatria somos nós mesmos que somos idólatras. Quando nós vemos na palavra Filipenses 3, versículo 18, a palavra nos diz assim: já disse isso e muitas vezes agora repito chorando, existem muitos que pela sua maneira de viver se tornam inimigos da mensagem da morte de Cristo na cruz. Eles vão para a destruição do inferno, porque o Deus deles são os desejos do próprio coração. Qual que é a idolatria do povo? É o seu próprio desejo, é a sua própria vontade, é o seu próprio reino. Quando você vê lá em Oséias, o que Oséias fala? Que o povo vai, adora a Deus, sacrifica, coloca lá o holocausto que tem que colocar, mas também o povo vai e adora Baal. Por que o povo adora dois deuses? Porque o que o povo queria não era nem Deus nem Baal. Deus ou Baal para o povo tanto faz. O que o povo queria era que o desejo do coração deles fosse cumprido. Se vai ser com Deus ou se vai ser com Baal, estou pouco me lixando. O que eu quero é chegar no meu objetivo. O que eu quero é usar Deus para chegar no que eu sonhei para a minha vida. Os teus sonhos. Talvez isso te choque um pouco agora. Nós temos cantado tantas coisas falando de sonho, está na moda falar de sonho. Mas os teus sonhos não valem nada. Porque os nossos sonhos são completamente tortos, caídos, acabados e arruinados. Sabe o que vale para Deus? É quando Deus consegue colocar o sonho dele no nosso coração. Aí muda. E aí, quando nós vemos o povo sendo idólatra, quando nós vemos Deus nos acusando de idolatria, por quê? Porque o problema definitivamente não é um negócio aqui, oh Deus, o problema é você continuar andando pelo seu próprio caminho. E olha a mensagem aqui, o que diz Filipenses 3, versículo 19. Eles vão para a destruição do inferno, porque o Deus deles, a idolatria deles, é o próprio desejo do corpo e do coração deles. Eles têm orgulho daquilo que deveria ser uma vergonha para eles e pensam somente nas coisas que são deste mundo. Mas nós somos cidadãos do céu, estamos esperando ansiosamente o nosso Salvador, o nosso Senhor Jesus Cristo, que dirá virá nos buscar. Essa é a mensagem do reino de Cristo. Qualquer coisa que te motive a viver nessa terra,
que não for Deus, que não for cumprir o reino dele na tua vida, te torna idólatra diante de Deus. Você não precisa estar adorando um pedaço de nada para ser idólatra. Você precisa somente estar andando pelo que você quer. Você precisa somente olhar e falar assim, não, eu vou na igreja, porque eu estou precisando de uma campanha de... Você é idólatra. Você é idólatra. Tudo aquilo que te faz andar, que não é Deus, te torna idólatra. Acorde. Igreja de Cristo. Novamente eu digo, acorde para esta palavra. Porque se vocês acordarem hoje, nós veremos o que Deus vai fazer. E eu te digo até mais. Se nós acordássemos hoje, nós iríamos ver o que Deus faz até o final desse ano. Que dia é hoje? 23 de novembro de 2013. Se nós acordássemos hoje para pagar um preço por esse evangelho, nós iríamos ver o que o Senhor faria, pelo menos nessa cidade, até o dia 31 de dezembro desse ano. Se nós tomássemos a nossa posição como igreja, falar, Pai, eu quero ter essa agonia, essa aflição no meu espírito, porque se eu não tiver essa agonia, essa aflição que é gerada pelo amor, eu não vou fazer nada. Se nós acordássemos hoje, como profeta do Senhor, eu te digo, nós iríamos ver o que iria acontecer com a cidade de Guarulhos. Não estou nem dizendo de São Paulo, estou dizendo de Guarulhos. Se nós nos levantássemos como um exército. Poucos homens na história do mundo conseguem entender essa palavra. Poucos homens na história do mundo conseguem entender o que é evangelho. Poucos homens na história do mundo conseguem seguir o evangelho. Porque não é fácil. O evangelho não é fácil para ninguém. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, nem para dizer para ninguém que está indo para o céu. Som do teu coração e vê para onde é que você está caminhando. E vê qual que é o teu interesse. E vê pelo que você tem lutado. Você luta pela tua causa ou você luta pela causa do reino dele? Chega de dar desculpa para Deus. Chega de dar desculpa para Deus. Nós vemos a história de Paulo. Paulo estava preso. Paulo tinha acabado de apanhar. Paulo, aqui para baixo, disse que ele estava preso, estava todo, mas eu estou preso, eu estou machucado, eu estou ferido, mas a palavra de Deus não está presa. Isso é o que vale. Em nenhum momento você vê Paulo falando, mas meu Deus, essa aflição está muito difícil, essa cruz está difícil de carregar. A cruz é pesada, mas toda a cruz que está sobre nós, quem nos capacita a carregar é Ele. Ele coloca sobre você. Nada que venha sobre você é a mais do que você aguente carregar. Lembre-se disso, nenhum peso que está sobre você é a mais do que você pode e aguenta carregar. Tudo que Ele coloca sobre a tua vida, você já tem condição de carregar, porque Ele te dá condição disso. O que nós vemos aqui? Qual que é o apelo que o apóstolo Paulo nos faz aqui? Caras, eu estou reunindo um exército. Um soldado não luta sozinho numa guerra. Você mandar um soldado sozinho para qualquer guerra que for, sozinho, para o melhor soldado que for, ele não vai conseguir se garantir sozinho. Ele vai tomar e vai morrer. O apóstolo Paulo está convocando soldados para que se unam e junto possam fazer alguma coisa em prol do reino de Deus. O apóstolo Paulo está convocando soldados. Hoje a convocação que Cristo nos faz é para os soldados desse reino. É para soldados que se entreguem por esse reino. Continue lendo aqui 2 Timóteo, você vê que a palavra nos diz que o soldado, quando está servindo, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante por isso, porque ele quer agradar o seu comandante. Olha o que Jesus Cristo fez. Porque ele quer agradar o seu comandante, ele não se envolve no negócio dessa vida civil. Por que Jesus parou e falou, olha, eu não aguento mais, olha, o projeto da cruz miou. A aflição que eu estou sentindo é tão grande que miou. Mas, todavia, embora a aflição venha, o que eu quero é agradar o meu comandante. Seja feita a vontade do comandante na minha vida. Que se cumpra o querer do comandante em mim. É diferente. Se nós estamos vivendo para agradar a Ele e para que a vontade dEle se cumpra em nós, é diferente.
O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber sua parte na colheita. Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre-se de Jesus Cristo, que foi ressuscitado e que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. É por causa dele que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa, e por isso eu suporto com paciência por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus, que traz a glória eterna. Esse ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também iremos viver com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se nós não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Ser crente não é para qualquer um. Evangelho pode ser para qualquer um, mas o evangelho do reino não é para qualquer um. O evangelho do reino é para aqueles que querem realmente pagar um preço para que ele possa se concretizar na sua vida. E você tem essa oportunidade hoje de parar de brincar de ser crente, de parar de brincar de estar dentro de uma igreja e de levar a obra de Deus a sério, de priorizar essa obra na tua vida. Não saia daqui hoje como você entrou. Não saia daqui hoje falando assim, amém, a palavra tem que... Saia daqui hoje falando assim, eu preciso ter angústia no meu espírito. Eu preciso ser convencido. Eu preciso começar a sofrer por esse evangelho. Eu preciso começar a sofrer, porque se eu não sofrer, se não houver sofrimento em mim, eu não tenho parte no reino dele. Se não houver sofrimento em mim, se não houver aflição, eu não vou conseguir chegar até o fim. Eu te desafio a uma coisa, a partir de hoje, comece a orar para que Deus coloque aflição na tua vida e amor por aqueles que estão se perdendo lá fora. Comece a orar para que Deus coloque amor na tua vida pelo reino dele. Não que somente você ore e fale, mas eu tenho dó. Dó não é o suficiente. Se você se afligir, se você sofrer por esses caras, você não vai mais aguentar ver um cara perdido no mundo, sem parar o carro, sem descer do ônibus e pregar para esse cara. E saber que a tua parte foi feita. Nós precisamos fazer alguma coisa. E nós precisamos apressar a volta de Cristo. O nosso apressar a volta de Cristo, o nosso avivamento, vai se concretizar a partir do momento que nós entendermos uma coisa. Você vive para a glória de Deus nessa terra. É só para isso que você vive. E para mais nada. Feche os teus olhos. Uma outra coisa que tem gerado uma grande angústia em mim é imaginar tantos homens que viveram na terra, que passaram na terra e que morreram do nada só para que Deus fizesse o que Ele quisesse fazer. Quer ver um exemplo disso? Pega os homens do exército de Davi. Quando Deus fala para Davi não contar o povo, Davi vai, conta o povo. Para que Deus fizesse Davi entender que ele tinha errado, sabe o que Deus faz? Pega e dizima metade do exército. A Davi olha e fala, meu Deus, eu errei, me perdoa. Para que houvesse arrependimento em Davi, Deus precisou matar metade do exército de Israel. Só para ele entender que ele errou. Olha como é complicado o negócio. E a vida de quem morreu? E os planos, e os sonhos, e os filhos, e os pais, e a família? Sabe o que isso significa para Deus? Absolutamente nada. Porque o projeto de Deus não é estruturar uma vida boa na terra. O projeto de Deus é estipular o reino dele na tua vida. E se o reino dele na vida daqueles caras era eles morrerem só para Davi entender que ele pecou, eles cumpriram o chamado dele. A nossa ótica mundana é tão miserável que nós olhamos e ainda falamos, mas coitado deles, coitado de nós, coitado de Davi que continuou vivendo. Imagina eles chegando no céu podendo falar assim, eu cumpri o motivo pelo qual eu nasci. Eu nasci e cresci só para me morrer e Davi entender, mas eu cumpri o motivo pelo qual eu nasci. Eles vão poder chegar em Abraão, eles vão poder chegar em Isaac, em Jacó, vão poder chegar em Pedro, em Paulo e falar, cara,
você cumpriu o chamado de Deus, não cumpriu? Falar, cumpriu. O que você fez? Escrevi a Bíblia. Falar, também, eu morri nela. Ponto. Não precisa mais do que isso. A ideia de precisar de alguma coisa a mais é essa ótica mundana que nós temos, de sempre querer fazer troca com Deus, de sempre querer ver o nosso nome em evidência. Não é o meu nome que tem que estar em evidência, nem o teu, mas é o reino de Deus se manifestando na minha vida. Que eu viva a minha vida inteira para pregar aqui para meia dúzia. Amém. Se é isso que Deus tem, vamos pregar para meia dúzia. E vamos mandar essa mensagem pelo mundo inteiro. E onde ela chegar, mais meia dúzia vai ser impactada, que vai falar para mais meia dúzia, e vai acontecer o que tiver que acontecer. Há um tempo atrás eu li a história de um grande avivalista que ele teve uma revelação de fazer um culto em um estádio. E ele passou anos estruturando esse culto, porque alugar um estádio não é fácil. Encher um estádio de gente, muito menos. E ele passou anos, alugou um estádio, e foi um projeto que foi anos assim, orando, em jejum e tal. E é um culto evangelístico. Ele fez aquele culto, encheu o estádio. E quando esse cara falou assim, quem quer aceitar Jesus? Uma pessoa só foi para frente. E imagina esse cara orando e falando, Deus está de sacanagem comigo, né? Por que Deus não me fez ir pregar só para ele? Por que Deus me fez fazer tudo isso? Simplesmente porque Deus quis. Essa única pessoa que aceitou Jesus foi um dos maiores pregadores que já existiu na história desse mundo. Era o projeto de Deus para a vida do pregador, era esse. Era se matar alguns anos para encher um estádio, para conseguir fazer essa pessoa estar lá dentro, para uma só aceitar Jesus, e ponto. Aí ele deve ter ficado frustrado? Imagino que sim. Mas Deus não está nem aí se você está frustrado ou não. O que Deus quer é cumprir o reino dele nessa terra. E se ele achar o nosso coração para isso, ele cumpre. Se ele não achar, simplesmente ele passa. Na palavra dele diz que ele procura aqueles homens que o compreendam. Se ele achar hoje quem quer compreender ele, quem quer compreender a aflição dele, quem quer compreender que o noivo já está pronto à porta, esperando que a noiva se levante. Jesus Cristo volta. E felizmente eu te digo, Deus tem levantado homens nessa terra e tem nos feito saber. Homens que têm tido a mesma visão de apressar a volta de Cristo, de priorizar o reino de Deus, de abrir mão de todas as suas coisas para que o reino dele possa ser cumprido. Você tem uma oportunidade única nessa terra. Você tem a oportunidade de ser parte disso. Você tem a oportunidade de fazer com que o reino dele se cumpra na tua vida. Espírito Santo de Deus, eu clamo a ti agora, Pai. Senhor, meu Pai, eu sei que o Senhor está preparado, Pai. Eu sei que o Senhor está às portas, Pai. Eu sei que o nosso Senhor está às portas para vir nos buscar. Senhor, meu Pai, nos faça uma igreja genuína, nos faça uma igreja que viva para apressar a volta do noivo, nos faça uma igreja que acima de qualquer coisa viva para o casamento. Espírito Santo de Deus, eu peço a Ti agora, Seu Pai, não nos deixe ser idólatras, Seu Pai, não nos deixe correr atrás ainda das nossas próprias coisas, Seu Pai, na Tua palavra nos